porque o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou Nicolás Maduro e afirmou que o líder do regime venezuelano quer fraudar até mesmo o nascimento de Jesus Cristo. A declaração aconteceu após o herdeiro político Diogo Chaves decidir antecipar o Natal no país para outubro. Além de criticar a determinação de Maduro, Bolsonaro fez referências às eleições presidenciais de julho, dizendo que o líder do regime venezuelano tenta conter a onda de protestos que enfrenta pela falta de transparência e contestações do resultado. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo, está nos Estados Unidos, acompanhando de perto essas movimentações. E agora, Jair Bolsonaro acusando Nicolás Maduro de fraudar o nascimento de Jesus. Claro, uma ironia, mas assim, impressionante, né? Uma pessoa tentar antecipar a comemoração do dia de Natal para outubro. Muitos entendem que seria uma estratégia para tentar agradar a população e despistar, claro, todos os questionamentos sobre a fraude nas eleições. Claramente é um esforço de entreter a população, né? Essa política de pão e circo, ela, né, se consolidou como uma arma dos ditadores, dos governantes, geralmente dos governantes incompetentes, para justamente tirar o foco da população sobre a sua incompetência e deixar a população feliz. Esse instrumento ele é muito usado no Brasil. Quando a gente vê cidades paupérrimas, com dificuldade de orçamento, que não tem um hospital em boas condições, que não tem ruas bem asfaltadas, que submete a população a todos os tipos de desafio, mas faz lá todo ano uma festa com grandes estrelas do sertanejo que custam milhões de reais, nós estamos vendo em solo brasileiro justamente a política do pão e circo ser implementada. Só que Maduro, ele sequer precisa inventar uma data, uma justificativa. Ele está atuando como ditador da Coreia do Norte. Quer dizer, ele é um absolutista. Ele manda em todos os aspectos da vida da população da Venezuela, inclusive determinando quando é Natal. Olha só como é que está a coisa, completamente fora de controle. Quer dizer, e a população da Venezuela, aparentemente, uma parte dela vai entubar, vai ter festa, vai ter comemoração. Ele, se fosse no Brasil, ia distribuir cerveja e picanha para ficar tudo bem e as pessoas esquecerem da eleição. Já foi, não, tá ruim, mas tá bom. Esse pensamento, de novo, reforça, é um pensamento muito comum no Brasil também. Eu só espero que esse tipo de pensamento no Brasil não nos leve para esse ponto em que a Venezuela chegou, porque está tudo louco por lá, tudo completamente fora de controle. E o mais impressionante é que eu não vejo ninguém tomar medidas concretas para fazer alguma coisa para frear essa sandice. Jair Bolsonaro acusando Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, a fraudar o nascimento de Jesus depois de Maduro anunciar a antecipação da comemoração do Natal para outubro. Enfim, o ex-presidente brasileiro disse que o líder venezuelano, o ditador, quer fugir dos protestos, e o Beraldo disse, né, oferecendo pão e circo, tentando entreter a população, que tem feito muitos protestos, cobrando, claro, o resultado das eleições, a apresentação das atas, e que ele reconheça a derrota. Você, delegado Palumbo, o que a gente precisa refletir sobre essa análise de Jair Bolsonaro sobre, claro, o que fez Nicolás Maduro antecipando o Natal? Onde já se viu, o delegado Palumbo? Devia se chamar Nicolás Maluco, né? Não Maduro, de tanta maluquice que ele está fazendo. É um ditador, ele pode tudo. Ele literalmente pode tudo. Isso é um desrespeito para quem é cristão. O Natal é a segunda data mais importante do cristianismo. O primeiro é a Páscoa. Para quem conhece um pouquinho a palavra, sabe que é a Páscoa e depois, logo em seguida, o Natal. Como é que eu fico imaginando isso acontecendo aqui no meu país? Eu que sou bastante católico, não falto de missa. Como é que seria? Ele antecipou, então eu vou na missa de Natal agora em agosto.
É uma coisa completamente de maluco, de ditador. Esse homem, esse ditador, narcotraficante, deveria estar preso. Milhares de pessoas estão sendo perseguidas, presas sem julgamento, mortas. E o Brasil não pode ficar aí na complacência, sem se posicionar com firmeza. Tá certo que se posicionou agora recentemente, mas é tarde. Não poderia jamais pegar um ditador como esse e recebê-lo de tapete vermelho. Afinal de contas, essas atrocidades vêm acontecendo há muito tempo. É Juan Guaidó, Edmundo Gonzalez, é Maria Corina, é um monte, é o tempo todo ele fazendo essas atrocidades como um ditador. E como o Beraldo disse, ele pode tudo. Daqui a pouco ele vai inventar outro feriado, vai transferir de data, ou então vai falar que na segunda, na terça ninguém precisa trabalhar, que domingo as pessoas vão precisar trabalhar. É assim que age um ditador que está sem freio completamente. E para quem acha que ele vai entregar o cargo numa negociação, igual eu tenho escutado algumas pessoas, principalmente progressistas, falando que ele vai entregar o cargo, ele não vai entregar o cargo, ele sequer quer entregar as atas. Se ele tivesse ganhado mesmo as eleições, ele entregaria as atas, como Edmundo Gonzalez fez, mas não vai fazer isso. Aliás, decretou, parece que quer decretar a prisão dele, não sei se já decretou ou não, acho que sim, do Edmundo Gonzalez. Isso é absurdo. E eu não duvido nada, se ele for preso, não matarem ele na cadeia. Não, já decretou sim, pelo menos é o que a gente tem acompanhado. Inclusive, uma grande apreensão por parte dos integrantes da oposição com essa possibilidade de detenção de Edmundo Gonzalez. Você, Roberto Mota, primeiro, Mota, a gente não tratou disso no dia de ontem, esse anúncio de Nicolás Maduro de antecipar a comemoração do dia de Natal, assim, algo inacreditável, parece uma peça de comédia, mas os mais religiosos entendem com uma grande falta de respeito. Queria, inclusive, saber qual foi o posicionamento das lideranças católicas da Venezuela, né? O arcebispo da Venezuela. Será que ele chegou a se pronunciar sobre essa possibilidade de antecipar o Natal para outubro? Enfim, o Bolsonaro fez suas críticas também. Tem precedente, Caniato. Isso tem precedente grande. Muita gente não sabe disso, né? O Maduro está seguindo o exemplo dos revolucionários da Revolução Francesa, aquela revolução que a gente aprende na escola, que foi pela igualdade, liberdade, fraternidade. Os revolucionários franceses, eles queriam mudar tudo, mudaram os nomes dos dias da semana, mudaram os nomes dos meses. Eles criaram uma religião estatal para substituir o catolicismo. A maioria das pessoas não sabe, não aprendeu isso na escola. Era o culto ao ser supremo. O líder radical Robespierre, aquele que gostava de cortar a cabeça de todo mundo, ele foi nomeado sumo sacerdote dessa nova religião, o culto ao ser supremo. Ora, quem sabe o Maduro também não resolve e cria a sua própria religião? Só tem um pequeno detalhe que talvez seja de interesse dele. Um mês depois de ser nomeado sumo sacerdote desse culto, Robespierre foi para a guilhotina. Pois é, pitadinhas históricas com o Roberto Mota. Agora, Cristiano Beraldo, claro que a gente precisa entender a dinâmica do venezuelano diante dessas promessas e esses anúncios de Nicolás Maduro. A gente viu uma grande mobilização por parte da oposição, conseguindo reunir talvez centenas de milhares de pessoas em vários protestos, comícios de Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez. Onde eu quero chegar? Cola esse tipo de anúncio de Nicolás Maduro ou acaba soando como piada? Os venezuelanos acabam se relacionando com uma informação como essa da maneira como a gente está fazendo aqui, quase dando risada e tirando sarro. Neto, eu não conheço ali a realidade, o dia a dia, a dinâmica do povo venezuelano na situação em que ele se encontra. É muito difícil até a gente imaginar como é que está de verdade a vida deles nesse momento. Mas o que a gente precisa considerar é que ontem ou anteontem, Gonzalez, o vencedor verdadeiro das eleições, teve a sua prisão decretada, ou enfim, uma convocação determinada para que ele claramente seja preso
então ele não vai mais aparecer nesses eventos públicos. Não tem mais sentido para o público se mobilizar as centenas de milhares em torno de um fantasma. Você, para fomentar esses movimentos populares, você precisa ter a presença da liderança junta. Só que isso não vai mais acontecer. Então, ao mesmo tempo que Nicolás Maduro conseguiu, com essa prisão, ou pedido de prisão de González, acabar com a possibilidade de protestos internos, ele está oferecendo uma distração à população, que é uma população faminta, é uma população que vai se entreter com qualquer coisa, porque eles estão ali a nada, nem a pão e água em algumas situações, em alguns locais. Então, realmente é uma estratégia que, mesmo para aqueles que estavam ali protestando e apoiando González e Maria Corina, eles não terão para onde ir, eles não terão o que fazer. Ou eles ficam ali conformes e atentos às determinações do regime, ou, usando o exemplo que o Mota deu, serão eles que irão parar na guilhotina. E, Mota, só para terminar, talvez o Hugo Chávez esteja com ciúmes. Você lembra que tinha uma igreja na Argentina em homenagem a Diego Maradona? Vai ver que ele quer uma igreja lá em homenagem a Nicolás Maduro mesmo. Quer fazer um comentário rápido, Mota? É muito difícil saber onde para a insanidade, né? Existe um paralelo muito grande entre o que está acontecendo na Venezuela e coisas que acontecem em outros lugares. O que a gente está vendo na Venezuela é um ditador, um tirano, que entrou num processo de autoengrandecimento, de delírio totalitário, que é como uma bicicleta. Ele tem que aumentar cada vez mais o tom, ele tem que ser cada vez mais ameaçador, ele tem que ser cada vez mais patético, ele tem que inspirar cada vez mais terror, porque senão ele cai. É uma bicicleta, ele não pode parar de pedalar. Agora, uma coisa a gente sabe, um dia, de um jeito ou de outro, ele para de pedalar e cai.